Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de hoje. Hoje vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e hoje eu vou falar sobre confianças e expectativas. Afinal, é isso que pode fazer a bolsa antecipar uma recuperação da economia, e existem sim dados para isso, tanto na CNI para a parte industrial, como na Fundação Getúlio Vargas para a parte de serviços, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada como é que está funcionando a confiança do empresário, seja ele do setor industrial ou do setor de serviços. Logo depois da vinheta a gente já começa. Como sempre eu faço, eu peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, porque é muito importante para a gente conseguir crescer e fazer esse material chegar ao máximo de pessoas possível. Bom, pessoal, eu vou começar esse vídeo de hoje falando sobre o índice de confiança de serviços, tá? E quando a gente fala em serviços, a gente está falando em bens que são vendidos e que não são industrializados, né? Eles não são físicos de certa forma. Então a gente vai estar falando talvez de hotéis, de passagens aéreas, de turismo, de restaurante, de laboratório, de coisas do gênero, né? Então esses seriam serviços, mais ou menos, e é interessante a gente dar uma olhada nisso. Lembrando que vocês vão ver que são metodologias um pouco diferentes, afinal, a parte de serviços, quem faz os dados é a FGV, e quem faz o índice de confiança na indústria aí já é a CNI. Então vocês vão ver que são um pouquinho diferentes, à medida que o vídeo for passando eu vou mostrando para vocês. Então esse ICS aqui de junho de 2022, ele saiu agora, essa semana, tá? E a gente vê que ele se manteve relativamente estável ao variar 0,4 ponto percentual em junho para 98,7 pontos. Esse número é o maior de todos desde outubro de 2021. É claro que não é tanto tempo assim atrás, mas vale a pena a gente mostrar esse gráfico aqui, que dificilmente ele passou no passado de 100 pontos. Né? Então 100 pontos é aquele período de muita confiança. A gente viu que ele não passou, né, nos últimos anos. Isso explica muito porque que a bolsa também não subiu tanto nos últimos 10 anos, porque foram épocas difíceis para o Brasil. Mas a gente consegue perceber aqui nitidamente que quando ele cai forte aqui, ó, a bolsa caiu, quando sobe forte em tendência ela subiu também. Afinal, se tiver confiança dos empresários, quer dizer que eles estão investindo, e se eles estão investindo é porque está tendo demanda, né? Inclusive nesse período aqui, ó, você vê que de dezembro a junho de 2021 a bolsa cresceu, chegou a bater 131 mil pontos, e agora se a gente pegar de junho até janeiro mais ou menos de 2022, a bolsa caiu, né? O que ainda não está correto seria essa parte daqui. Então quer dizer, já era para a bolsa ter subido, mas a bolsa não subiu, a bolsa está com outros receios, e isso aqui é algo interessante. Isso pode significar que você esteja comprando hoje com desconto, pode também significar que o mercado está antecipando uma queda dessa forma aqui no setor de serviços. É claro que o setor de serviços é uma parcela muito pequenininha do índice Ibovespa, ele é até maior lá no índice Small Caps. Então a gente vê aqui que ele é dividido em vários setores, tá? Serviços, famílias, informação e comunicação, profissionais, transportes. Não vou passar sobre todos eles. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Quando a gente pega aqui a série de sazonalizada, por exemplo, e a gente compara com o mês anterior, a gente vai ver aqui, ó, que janeiro e fevereiro estava piorando. Tá? E março, abril, maio e junho já melhorou. Agora junho já ficou mais ou menos parado. Então, às vezes a gente fala que o mercado antecipa, né? E nesse caso aqui, ou ele pode estar atrasado em relação a essa melhora, ou ele pode estar antecipado já em relação a essa possível piora. Então esses são dois pontos que a gente vai ter que ver ao longo dos próximos períodos. De qualquer forma, quando a gente olha em relação à série original, e aí não precisa de sazonalizar, porque meses
né, são parecidos em termos de sazonalidade. Junho de 2022 não muda muito em relação a junho de 2021, ou maio de 2022 contra maio de 2021. A gente vê aqui crescimentos constantes e crescimentos fortes em relação à confiança do empresário de serviços aqui. Tá? Então esses são alguns dados que são interessantes, são dados que deixam a gente em compasso de espera, mas mostram que já melhorou e já melhorou bastante. O mercado hoje ele tem algum medo de eleição, medo do exterior ou coisas do gênero, mas ele não antecipou essa precificação. Na verdade ele está antecipando uma piora. Se não ocorrer essa piora, a bolsa pode subir muito nessas empresas de serviços. Aí a gente passa para o índice de confiança do empresário industrial. E aí aqui é importante a gente dizer que a gente já sai da parte de serviços e a gente entra na parte de indústria. Tá? Então, indústria, a gente está falando de uma empresa que vai pegar um materialzinho, né, uma matéria-prima, um insumo, vai misturar, vai combinar eles e vai transformar em um outro produto. Tá? Então a gente já está falando de coisas completamente diferentes que tem ciclos completamente distintos também. Então o índice de confiança do empresário industrial avançou 1,3 ponto em junho de 2022, de 56,5 pontos para 57,8 pontos. Lembrando que esses dados não são da FGV, são da CNI, e a CNI, ao invés de botar 100 como neutro, ela usa 50 como neutro. Então, segundo a CNI, os empresários eles estão confiantes com relação à economia para a indústria e eles inclusive estão mais confiantes do que eles estavam no mês passado. Tá? E esse é o maior índice de confiança em relação a maio, coloca a confiança do setor industrial no maior patamar desde outubro de 2021. Você vê como eles são similares, né? Outubro de 2021 tinha marcado um topo, aí caiu e agora está voltando de novo para o topo de confiança. Quer dizer, o mercado está percebendo que a economia real está se movimentando. É esse que é o grande ponto do vídeo de hoje. Tá? Então aqui a gente dá uma olhada na série histórica desse índice de confiança. Eu acho que esse índice de confiança em si não mostra muita coisa porque empresas industriais são diversas, então eu vou aproveitar para passar ainda mais para baixo aqui, mas depois a gente vai ver setorialmente falando, tá? Então eu acho que aí trabalha um pouco melhor. O que eu quero mostrar nessa parte daqui é o seguinte: você tem os índices de condições atuais, que acabou de passar de 50, que aí mede o que está acontecendo hoje, e a gente tem um índice de expectativa, que é aquilo que o empresário espera para frente. Uma coisa fica muito clara: nos últimos 7 anos o empresário brasileiro é o cara mais otimista do mundo. Você vai ver que todos os dados aqui de expectativa são maiores do que o resto. Até mesmo na Covid, quando condições atuais caiu para 27,7, a gente tinha expectativa acima de 30. Caiu, mas você vê que a expectativa sempre é otimista, sempre é em um Brasil melhor do que aquele que ele está vivendo. Então a expectativa está em 61, condições atuais 51 e uma espécie de média ponderada está no 57,8 pontos. Então a gente vê que o empresário ele está, né, mais com uma expectativa mais positiva, mas ele sempre esteve com essa expectativa mais positiva. Mesmo se você pegar o índice de condições atuais, você vê que ela passou de 50, então significa um cenário sim de otimismo para a economia, mesmo que você não aceite a expectativa do empresário. A expectativa ela é importante por quê? Porque significa investimentos, tá? Investimentos são aquelas empresas industriais que fornecem peças e equipamentos para outras empresas. Então a primeira empresa que vem na minha cabeça, por exemplo, seria a WEG. WEG é uma empresa que não produz nada para o consumidor final. Ela produz para outras empresas, que aí as outras empresas vão ter máquinas e equipamentos para aí sim conseguir produzir bens pro final. Né? Então a gente vê que índice de expectativa em alta, a gente normalmente tem investimentos maiores também, tá? Então aqui a gente tem o ICEI também em termos de componentes, algo que é muito interessante, porque aqui você tem as condições atuais e as expectativas como a gente mostrou.
Só que aqui eles também são perguntados, as 1.573 empresas, e é interessante que tem empresas de pequeno porte também, então não são só empresas listadas na bolsa, e a gente consegue perceber aqui que elas são perguntadas sobre a economia brasileira e sobre a empresa. Então, a visão do empresário com relação à economia brasileira também melhorou. E melhorou, inclusive, mais pontos percentuais do que a visão dele com relação à própria empresa. Então, a própria empresa saiu de 51,1 para 52,8, uma alta de 1,7, e a economia brasileira de 45,8 para 48,9. E a mesma coisa a gente viu nas expectativas, a economia brasileira melhorando mais. Então, quem está na economia real, e eu acabo estando também um pouco na economia real e não apenas no mercado financeiro, eu percebo que a economia real está crescendo. E o mercado financeiro ainda não precificou isso, porque ele está trazendo ruídos, tá? Dos Estados Unidos de recessão, da própria eleição. Então, pode ser que o mercado financeiro acerte e esteja antecipando, e pode ser que ele erre feio e a bolsa suba muito. Tá? Essa simetria eu tenho falado nos vídeos para vocês. Ou seja, o mercado já está precificando o cenário pior. Claro que pode ser um cenário muito pior do que esse que a gente está vendo. Então eu não estou falando que a bolsa não possa cair mais. Tá? Mas eu vejo aí uma possibilidade de queda pequena. E caso melhore, uma possibilidade de alta forte. Tá? Esse é um grande ponto que a gente quer mostrar nesse vídeo de hoje. E aí eu vou aproveitar para passar agora para uma outra parte que eu acho que talvez seja a mais importante do vídeo de hoje, que é a índice de confiança do empresário industrial em termos setoriais, porque aí a gente vai conseguir ver alguns dados que são até mais interessantes da gente ver. Então, os setores industriais, eles são divididos na indústria extrativa e na indústria da construção. As pessoas acham que a indústria da construção é só construir edifício, mas não é. É construir edifícios, mas também obras de infraestrutura. Tá? Então, aqui a gente tem um cenário muito parecido. Né? A gente vê que junho de 2021 estava mais alto, maio de 2022 mais baixo, junho de 2022 mais alto. Ó, aqui mais alto, mais baixo, mais alto. Mais alto, mais baixo, mais alto na construção. Mais alto, mais alto na construção de edifícios, obras de infraestrutura mais alto, mais baixo e mais baixo, isso aqui é um ponto de atenção, e serviços especializados para construção, mais alto, mais baixo e mais alto do que o inicial. Então o que tem de diferente aqui realmente são esses dois últimos aqui. E aí as pessoas vão perguntar assim: por que a ZEV 3 e a Mills 3 caíram tanto? Obras de infraestrutura estão em queda livre. Tá? Porque aumentou o juro e está todo mundo segurando obra de infraestrutura, cara. Porque antes a gente tinha obras de infraestrutura e aí fazia essas obras para os amigos do rei subsidiados pelo BNDES. Hoje em dia você não tem mais o subsídio do BNDES, ele empresta na taxa lá da TJLP, enfim, da Selic, da NTNB, então você tem uma taxa de mercado. E aí quando a gente tem uma situação dessa, a obra de infraestrutura é uma coisa que vai dar retorno de muito longo prazo. Então você vai fazer aquele investimento que está lá em contrato. Né? A ANEEL prevê que você tem que entregar isso em 5 anos. Está no 3 anos e meio, no 4 anos, tu vai ter que fazer um investimento de qualquer forma. Mas agora, você está nos 6 meses, no 8 meses, cara, espera um pouquinho e capta o dinheiro depois quando o juro estiver mais barato. Entendeu? Atrasa um pouco, por exemplo. Algumas empresas podem fazer isso, elas estão fazendo isso. Tá? Então, a gente vai ter setores aí que ainda estão sofrendo muito com essa questão de obras de infraestrutura. Serviços especializados para construção está em alta. Tá? Aqui eu não vejo tantas empresas assim no mercado. Talvez a que mais me lembre aqui seria talvez a Briner. Tá? Mas isso eu ainda tenho que ver, porque é uma empresa que fez a IPO recente. Então pode ser que eu esteja errado também. Mas se ela der um bump muito grande, um boom muito grande de resultado agora, fica muito claro que ela entraria nisso. E aí a gente entra aqui nos setores, né? E setores,
a gente vai ver algo muito parecido, né? Mais alto, mais baixo e um pouquinho mais alto do que o anterior, né? Então a gente vai vendo um por um, ó. Alto, baixo, alto, ó, alto. Esse aqui já caiu direto, ó, bebidas. Atenção, por exemplo, com Ambev. Aqui, ó, alto, baixo e alto, só que aqui variando muito. Os setores têxteis, produtos têxteis. Então, por exemplo, Petenat, Dólar, Santanense, Coteminas podem ter variações muito bruscas de resultados agora no próximo trimestre, o que seria bom para elas. Aqui é o primeiro que é ao contrário, né? Confecção de artigos do vestuário e acessórios. Então fiquem muito atentos a empresas como Seab, Lojas Renner, Marisa, Guararapes e outras que eu vou acabar esquecendo, tá? Restock, por exemplo, sendo que algumas dessas ficaram tão endividadas que nem mesmo bons resultados podem trazê-las para cima, tá? Mas são só exemplos que vocês devam ficar de olhos. Esses aqui, ó, inclusive tá com índice de confiança acima de 60, que é muito alto, é um dos maiores que tem aqui, inclusive. Outro que é da mesma categoria, calçados aqui, ó, crescimento direto. Então fiquem de olhos abertos também em Alpa, Grendene e Vulcabras. A Grendene aqui saiu um A a mais, é GRND, tá? Então fiquem atentos também a essas. Aí a gente tem celulose igual, alto, baixo e alto. Aqui alto, baixo e esse um pouco mais alto, mas eu não conheço empresas de reprodução de gravações na bolsa. Biocombustíveis é um de baixo, né? E esse aqui era o último que eu queria mostrar para vocês. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque eu estou recebendo inúmeras perguntas, inclusive chatas já, perguntando por que empresas, por exemplo, igual Vibra, igual Cosan, igual Raizen, igual Ultrapar, por exemplo, estão caindo tanto. Eu já fiz diversos vídeos sobre isso, os mais completos, obviamente, lá na área de membros, para os assinantes já há um mês e meio atrás, já para mostrar exatamente isso, para eles tomarem cuidado com essas entradas nessas empresas, mas elas estão em queda. O empresário industrial, ele está precisando importar a gasolina por um preço e vender por outro preço mais caro. Então ele não está fazendo investimento nesse setor, né? Não tem por que uma empresa privada que resolver construir uma refinaria hoje, sabendo que ela está importando por um preço, está vendendo por um preço maior, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então a empresa não faz isso, tá? Porque o preço estava subsidiado. Agora pode mudar um pouco com essa PEC dos combustíveis. E aí a gente tem que esperar julho para ver qual vai ser esse confiança dos setores. Cara, eu gostaria muito de falar de todos, mas eu não vou falar de todos aqui, tá? Porque são muitos setores, são 29 setores. O que eu posso dizer é que 20 deles subiram em relação a maio e 8 deles recuaram, tá? Agora, o que é interessante a gente ver é o seguinte: a confiança das menores empresas aqui está maior do que a das menores, está maior do que a das maiores. Então, médias empresas aqui, a gente vê que tinha, né, 60,8 contra 61,7 em junho de 2021 e agora inverteu, 58,5 a 57,9. Isso aqui mostra que pode ser um bom cenário para small caps. Esse é um outro ponto aqui que é importante. E por fim, né, para a gente também não ficar muito longo esse vídeo, vamos mostrar aqui por região geográfica. Muitas pessoas estão querendo investir, por exemplo, agora no setor do centro-oeste, no agro. O agro é pop e coisas do gênero. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que no último mês o agro, né, que é o centro-oeste, foi o que subiu menos. Tá? O porquê que aconteceu no centro-oeste? A confiança ficou praticamente estável. Teve aumento da confiança em setores importantes, como produtos alimentícios e celulose, papel e produtos de papel. Então, se você tiver em Irani, Klabin, Suzano não, porque ela é mais internacional agora, mas M. Dias Branco, por exemplo, que subiu muito, né? Camil, por exemplo, produtos alimentícios, ok. Só que ela foi equilibrada por uma questão da confiança do setor de biocombustíveis. Aqui a gente está falando de açúcar e cana. Então tomem cuidado com São Martinho. Quer dizer, na verdade o mercado até já botou para baixo essas empresas, né? Raiz 4, São Martinho,
Jalles Machado, tá? Então tomem cuidado com essas empresas, porque elas são do setor de biocombustíveis. Além daquelas que eu falei antes, né? Vibra, Ultrapar, a própria Cosan. Lembrem que isso tudo que eu estou falando é questão de curto prazo. Tá? Se você estiver pensando longo prazo, se você estiver falando assim, vou comprar Cosan para os próximos 5 anos, cara, você vai pegar um ciclo inteiro. Provavelmente você está comprando um ponto bom. Agora, eu acredito que você vai sofrer nos próximos 3 meses, por exemplo. Tá? Eu vou comprar Raizen para os próximos 5 anos, ok. Acho que você vai sofrer nos próximos 3 meses, mas próximos 5 anos, provavelmente você vai pegar um ciclo de baixo, depois um ciclo de alto. Então, também coloque na tua cabeça o que você quer. Quais as regiões que cresceram? Né? Regiões que cresceram aqui, região norte e região sudeste, por incrível que pareça. Depois região sul, nordeste em quarto lugar e aí centro-oeste ficando estável. Todas elas cresceram, mas a gente percebe isso. Todas elas estão no alto, baixo e um pouco mais alto do que o anterior, mas não mais alto do que o ano passado. Tá? Então, não adianta também ver se tem alguma que está antecipada. Não tem nenhuma antecipada. O que a gente percebeu é que o sudeste cresceu aí um pouco mais e o norte, que tinha uma dispersão maior, cresceu também. A gente vê uma confiança maior, a única que passou de 60 lá no norte. Eu não lembro muitas empresas que estejam lá concentradas na região norte. Talvez a própria Jalles está lá no norte, mas ela está no setor que baixou, né, que aí a gente está falando de Tocantins, talvez ali. Tá, a Vale tem uma grande produção lá no norte também, que é a Serra de Carajás, talvez seja a maior produção dela, mas eu não me lembro de outras empresas lá no norte. Tá? Com relação ao sudeste, aí sim tem um monte de empresas que vendem ou que são até sediadas no sudeste. Então pode ser já uma recuperação e esse era o ponto que eu queria passar para vocês. Tá? Enfim, eu sei que eu falei que ia ser aquele último, mas eu tinha aberto um outro que eu acho que pode ser importante também, dos setores da construção. Eu tenho visto muitas pessoas perguntarem sobre as empresas de construção. Já caíram muito, será que é o momento agora de entrar? Sei lá, empresas como Ezetec, MRV, Trisul, Cirela e outras tantas, né? Direcional não caiu tanto, sei lá, agora eu não estou lembrando de todas, mas enfim, tem mais de 30 empresas de construção na bolsa. Então, a gente tem aqui atividades e expectativas de desempenhos distintos no setor de construção. Então, foi aquilo que a gente falou. Construção de edifícios, tá, tiveram uma alta aqui forte. O índice de confiança do empresário de maio cresceu aqui bem. Tá? Em relação a junho de 2022, a gente pode, aqui eles não colocam como completo, eles só colocaram isso como construção de edifícios, então melhorou em relação ao mês passado, não melhorou em relação ao ano passado, tá? Mas a parte de indústria de construção, de obras de infraestrutura, ela teve uma queda, que foi aquilo que a gente mostrou no anterior. Então essas aqui são sondagens. A gente vê inclusive que o nível de atividade em maio teve uma queda na parte de construção, puxada muito mais por infraestrutura do que construção de edifícios. Número de empregados em queda mais forte até. Isso aqui significa a empresa tentando reduzir custos, porque o custo de insumo subiu muito, então ela vai ter que tentar reduzir nos funcionários. E o número que me chamou muita atenção, tá, foi esse de compra de matérias-primas. Tá? A gente percebe aqui que a compra de matérias-primas ficou elevado ao longo desse período todo. Então, quer dizer, se o preço subiu muito e mesmo assim as empresas estão comprando muita matéria-prima por esse período todo prolongado, isso significa que sim, está tendo saída dos prédios. É claro que pode ter prédio que você tem que construir, porque senão você vai pagar a multa que você tem que entregar. Mas as empresas conseguem segurar um pouco essa compra de matéria-prima aqui, igual aconteceu ali por uns tempos no Covid. Tá? Então é um ponto que para mim é fundamental e é importante que vocês entendam. O índice de confiança do empresário, né, do investidor aqui com relação ao setor de construção está em alta.
e a gente sabe que é construção civil. Então a gente pode ter um impacto hoje, na minha visão em construção civil, na rentabilidade das empresas. Eu espero e imagino que o lucro vai cair muito. Eu espero e imagino que a margem das empresas vai diminuir por causa daquela questão do aumento de custo da matéria-prima, do aumento do INCC, do aumento de custo da mão de obra e coisas do gênero. Agora, por outro lado, os empresários continuam confiantes. Então é meio esquisito, né? Como é que eles continuam confiantes se a lucratividade deles está caindo? É porque eles já estão vendo alguma coisa lá no longo prazo. Tá? Então fica aí esse recado também. Talvez não seja o melhor ponto, talvez você sofra também igual a Vibra, igual a Ultrapar, igual a Cosan, igual a Raizen, mas essa recuperação pode ser mais forte do que as outras, porque as outras o empresário não está confiante, e nessa o empresário está confiante, tá? Enfim, cara, dei muito spoiler nesse vídeo de hoje, muitas empresas distintas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem também aqui embaixo, tá? E também ajudem o canal a crescer. Então coloquem, compartilhem em outras mídias. Sei que o vídeo ficou grande, mas ficou com muito spoiler de muitas empresas diferentes. Eu peço desculpa também pela minha voz, eu sei que tá meio anasalada hoje, eu tô um pouco gripado, tô até com uma tosse, mas enfim, né, a gente quer sempre levar um conteúdo para vocês, então se a gente está minimamente em condições, a gente traz esse conteúdo. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.